Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Divino Mestre Jesus estejam convosco, que os mentores de luz vos abençoem. Mais uma vez pedimos licença para entrar em vossos lares, em vossos corações, em vossos pensamentos, levando uma palavra de reflexão, de esclarecimento, uma palavra de consolo para este momento de nossas vidas e de nossa caminhada espiritual. Meus irmãos, todos os dias as notícias elas nos apresentam conflitos, violências, instabilidade, medo do futuro, né? E isso nos causa insegurança. Temos também o sofrimento coletivo. E diante de tantos acontecimentos, muitos corações se perguntam: até quando? Por que o mundo parece tão perdido? Mas é exatamente nesses momentos que a mensagem de Jesus se torna ainda mais atual. Ele nos advertiu com clareza e ternura: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, meus irmãos, ele nunca prometeu um mundo sem dor. Ele nos prometeu força para atravessá-la. E em outro momento, Jesus também afirmou: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, a Terra ainda é um mundo em aprendizado, um campo de experiências, de provas e de crescimento espiritual. Allan Kardec nos lembra, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a Terra é um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina, mas onde o bem cresce silenciosamente, preparando o futuro. E é exatamente sobre esse período que Joana de Ângeles nos convida a refletir. Ela explica que os transtornos e o desespero dos tempos atuais não surgem por acaso. Vivemos uma fase de transição. Uma humanidade que está deixando velhos padrões para aprender novos valores. Segundo Joana, a violência que vemos no mundo não é apenas externa. Ela é o reflexo de uma violência interior, vamos dizer assim, uma ira ancestral, acumulada ao longo das experiências humanas, que agora encontra caminhos para se expressar. Os conflitos sociais, meus irmãos, econômicos e políticos, são muitas vezes apenas os gatilhos de emoções profundas que ainda não foram trabalhadas dentro de nós. Ao mesmo tempo, vivemos em uma sociedade marcada pelo imediatismo. Queremos resultados rápidos, felicidades instantâneas, respostas imediatas. E quando a vida não corresponde a essas expectativas, então surge a frustração, e com isso a ansiedade, o medo, o vazio. Joana chama esse período de uma cultura de valores. Perdemos referências morais, trocamos o essencial pelo superficial e o espírito, sem o alimento interior, começa a se sentir inseguro e perdido. Não é por acaso, meus irmãos, que aumentam os transtornos emocionais, a ansiedade, a síndrome do pânico, o desespero silencioso que muitas pessoas carregam. E aqui Joana traz uma orientação muito equilibrada. Ela nos lembra da importância do tratamento psicológico e médico, quando necessário. A espiritualidade ela não substitui a ciência, mas ela também nos alerta para um fator profundo. Muitas vezes, o desespero nasce da perda da confiança em Deus, da desconexão com o sentido espiritual da vida. Quando a criatura acredita que está sozinha, que tudo depende apenas do acaso
ou das circunstâncias externas, é aí que o medo se instala. Por isso, Joana nos convida a uma atitude essencial: silenciar a revolta. Não significa aceitar o sofrimento com passividade, não é isso. Mas buscar refúgio na oração, no Evangelho, na reflexão interior. Ela afirma que, mesmo nas maiores dificuldades, Jesus continua irradiando luz para aqueles que buscam fortalecimento espiritual. Outro ponto importante que Joana apresenta é o que ela chama de o cansaço do bem. Interessante, né? Muitas pessoas estão desanimadas e muitas desanimando, cansadas de lutar, cansadas de tentar ser corretas, cansadas de fazer o bem num mundo que parece valorizar o contrário. Mas é exatamente nesse momento que o espírito precisa compreender algumas coisas. Vamos lá. Cada dificuldade, ela é um degrau de evolução. Cada desafio, ele é um convite ao crescimento. Cada dor pode se transformar em aprendizado. O desespero, portanto, ele não é um castigo, ele é um alerta, um chamado da vida para o autoconhecimento. Joana propõe aquilo que ela chama de psicologia espírita, o trabalho de autodescobrimento, olhar para dentro, reconhecer medos, inseguranças, fragilidades. E ao invés de fugir, trabalhar a própria transformação. E qual é o caminho, meus irmãos, dessa transformação? Ela resume em 3 atitudes. A primeira, oração, para fortalecer a ligação com Deus. A segunda, o autoconhecimento, para compreender a si mesmo, e é importantíssimo. E o terceiro, a caridade, para expandir o amor e sair do próprio sofrimento. Porque há uma lei espiritual que nunca falha. Quando ajudamos alguém, a nossa dor diminui. Quando espalhamos luz, a nossa própria escuridão se dissolve. Por isso, diante dos acontecimentos atuais, a pergunta não deve ser: o que está acontecendo com o mundo? Mas a pergunta mais importante é: o que eu estou fazendo dentro de mim diante de tudo isso? Jesus nos ensina que o reino de Deus está dentro de nós. E quando o mundo externo estiver em caos, é dentro do coração que precisamos construir a paz. O planeta passa por transformações, mas a verdadeira segurança não está nas circunstâncias externas. Está na consciência tranquila, na fé, na confiança de que nada acontece sem um propósito maior. Como nos ensina o Espiritismo, a dor educa, a experiência transforma. E o amor é a força que conduz a humanidade para um futuro melhor. Não estamos vivendo o fim, estamos vivendo uma transição. E cada espírito que escolhe manter a fé, fazer o bem e trabalhar a própria renovação, está ajudando a construir um mundo de regeneração que já começa a nascer. Se o mundo parece em desespero, seja você um ponto de esperança. Se a violência cresce, seja você um instrumento de paz. Se o medo se espalha, seja você alguém que confia, porque a luz de um coração equilibrado ilumina muito mais do que imaginamos. Seguimos em prece, com Jesus ao nosso lado. Senhor Jesus, diante das inquietações do mundo e das angústias do nosso tempo, nós nos colocamos em Tua presença. Acalma, Mestre, os nossos pensamentos, silencia as nossas aflições e fortalece a nossa fé.
Quando o medo nos visitar, ensina-nos, ó Pai, a confiar. Quando o desânimo surgir, renova em nós a coragem de continuar. Quando o mundo parecer confuso e inseguro, ajuda-nos a lembrar que o Teu amor governa todas as coisas. Jesus, abençoa aqueles que estão em desespero, os que enfrentam a ansiedade, a tristeza, o pânico, a solidão. Envolve cada coração aflito em Tua luz de paz e amor. Ajuda-nos a compreender que nenhuma dor é inútil, que cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento e que nunca estamos sozinhos. Fortalece-nos, ó Pai, para a prática do bem. Protege-nos do desânimo e faz de nós instrumentos de serenidade em meio às tempestades da vida. Que possamos levar a esperança onde houver medo, luz onde houver escuridão e amor onde houver sofrimento. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.